Olá, sou Roselane Reis e você está no videocast Você Pode, de Guerreira a Princesa. O lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para inspirar outras mulheres. Este é um programa da Colis Educacional, levando conhecimento até você. Gente, hoje eu estou muito contente porque a nossa convidada é uma apresentadora. Então, a gente está em casa, né? Porque eu tenho muito que aprender com ela. Então, eu acho que vai ser um bate-papo que vai fluir bacana. Mas, além disso, ela é empreendedora e ela tem um projeto maravilhoso para nós mulheres. Mas eu não vou adiantar, não. Eu vou deixar ela contar. Joy, minha querida, muito obrigada por você ter aceito o convite e por você estar aqui conosco hoje. Obrigado, Roselane. Obrigado você por me receber hoje, para a gente falar um pouco, né? Incentivar e motivar muitas mulheres aí, né? Que as mulheres são poderosas. É isso aí. Bom, antes da gente falar sobre isso, eu sei que a Joy tem história de vida incrível. A gente estava até preocupada, que ela falou assim, Rose, olha, vai ser horas. Eu falei, nós vamos ter que fazer isso curtinho. Mas eu queria que você brevemente contasse um pouquinho quem é a Joy. Olha, se eu falar de mim, realmente leva muitos dias. Inclusive, um livro vai ser feito, se Deus quiser, o ano que vem eu vou estar lançando um livro contando a trajetória da vida, mas também envolvendo todos os projetos. E se eu for falar de mim, eu posso dizer que com 9 anos de idade eu comecei a empreender. Mas eu vim de uma família que, assim, era uma família de imigrantes italianos e com uma mistura de espanhóis. Então, entre altos e baixos, de pais que não queriam depender dos pais deles, dos meus avós, né, de um lado e do outro, e queriam fazer a vida sozinhos. Então, os meus pais, com muito orgulho, eu digo, os dois casaram, novinhos, desempregados, e meu pai de taxista, depois foi o primeiro emprego dele, depois de casado, se tornou um industrial. E isso foi um exemplo. E minha mãe, de garçonete, a industrial com ele, porque era sócia. E o meu primeiro pet, né, que não era pet na época, era uma galinha. Olha só que porque curioso. Porque eu dependia que ela botasse ovo para eu comer. É exatamente isso, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque meus pais lutaram e o começo deles foi bem difícil. Então todo começo é difícil, mas aí a gente se fortalece com a dificuldade. E isso eu trago para a vida. Então, toda dificuldade que eu tenho hoje, eu encaro sempre com uma futura solução. E aí a gente procura a solução. E dentro dessa solução é que você cresce mesmo. Então, dessa fase infantil que eu fui desenvolvendo através dos meus pais, depois ver meus irmãos e tudo mais, eu estou resumindo bem. Eles passaram por várias dificuldades, por várias fases também complicadas, mas eles chegaram sim a industriais por conta de querer realizações de prosperar na vida financeiramente e também viver melhor, né? Sem depender dos pais, dos meus avós, né? Já vem uma questão de família, né? Os pais não querendo depender, e aí os seus filhos, seus irmãos, vocês também nessa mesma pegada. Porque imigrantes já sofreram muito, os imigrantes tiveram também que fazer muita coisa por si. Eles também tiveram uma luta. Então, já vinha daquele exemplo, né? Então, meu pai tinha uma única chance de se tornar industrial, que era jogar com tudo. Ele comprava uma casa, ele montava a indústria. E ele montou a indústria, e minha mãe apoiou ele em todos os sentidos. E aí, depois, ele adquiriu tudo o que ele precisava na vida para ter um conforto. Mas foi depois daquilo, e levou 20 anos, não foi da noite pro dia, né? Mas, se eu começar a falar de empreendedorismo, que eu gosto de citar isso, com 9 anos de idade, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu não quero depender do pai comprando tudo e eu ficar esperando aquele dinheirinho mensal e tal, aquela mesadinha. Eu assim, o que eu posso fazer por você, né? Porque eu era uma criança, então eu tinha que estudar, época, né? Brincar. E meu irmão, também com uma diferença pouca de idade ali, minha irmã ainda não era nascida, os meus pais nos davam conforto suficiente. Mas eu não tinha assim, eu já tinha dentro de mim uma coisa de que não queria depender dos meus pais. E aí minha mãe pegou e falou, bom, vamos até a lojinha ali da esquina de bijuteria da minha amiga e a gente compra umas bijuterias. E aí eu falei, então é isso que eu vou fazer, eu vou vender bijuteria na escola. Olha. Só que aí o colégio não permitia. Graças a Deus meus pais tiveram condições para me pagar colégio. Então os colégios eram particulares e
E aí minha mãe falou assim, bom, você tem que disfarçar e tal. E eu levava numa caixinha de doce, dos doces Avaré, que eu tenho até hoje, que outro dia eu encontrei numa bomboniera. Eu falei, nossa, que lembrança boa, o Avaré. E aí eu colocava as bijuterias ali. E vendia. Olha e vendia só. Tudo. E aí, eu conto até um fato engraçado, vou contar também rapidamente, porque tem que tudo ser resumido, mas a gente estava numa época, porque eu sou, graças a Deus, da época boa, né? Da década de 70, 80. Nossa década, Joy. A década maravilhosa, né, Rosalene? Nossa, que coisa linda. E eu observava as novelas e tinha a moda da novela de que uma moça, eu não lembro a personagem nem a novela, mas que ela usava um brinco comprido e um brinco curto. Era uma pedrinha, uma bolinha e no outro comprido. E aí eu me deparei com uma situação na escola. Eu tinha um brinco comprido e um brinco curto, só um par de cada. E duas meninas queriam as mesmas coisas. O mesmo brinco comprido. Eu vendi um brinco para cada uma comprido, um brinco para cada uma curto, e tudo certo. Tava tudo na moda, né? E eu joguei essa situação, quer dizer, eu adaptei uma situação para não perder a venda. Então já fica a dica. Não perca a venda. Improvisa. E eu fiz duas clientes felizes, né? E aí depois foi indo e o pessoal depois, né? Começa a vender bijuteria e tal. Tem uma hora que aquela turminha não vai ficar comprando sempre, né? E meus pais adquiriram uns joguinhos, que era novidade, era dos Estados Unidos, só vendia na Paulista. Uns joguinhos, uns gamezinhos, que hoje é tão comum. Em celular tem, mas era do tamanho do celular. E comprou um pra mim e pro meu irmão. A gente levou pra escola. E aí todo mundo queria jogar, porque só nós tínhamos. Então eu comecei a falar pro meu irmão, tá ficando caro isso aí, porque de semana em semana a gente tem que trocar a bateria. Aí tem que sair da nossa mesada. Aí eu falei pra ele, nós vamos contabilizar isso aí. Aí a gente começou a empreender e vender os joguinhos às vidas. O tempo de quem jogava. O tempo de jogava, então... A Joy é terrível, gente. Porque aí meu irmão concordava, ele via na onda. E ele também fazia de um lado e do outro. Ficava aqueles grupinhos do pessoal, ele com uma maquininha, eu com outra. E a gente ganha nosso dinheirinho, né? Já pagava a bateria, pelo menos. Já pagava a bateria. Sobrava um também pra merenda, né? Então já dava pra fazer uns extra. E aí começou também que depois o pessoal começou a adquirir, tal, a gente foi crescendo, tal, perdeu aquela época ali dos gamezinhos, né? Sim. Porque foram aprimorando também os games nos jogos e tal, e passou do Atari e tal, e aí foi indo evoluindo. Só que assim, aí eu também continuava pensando. Então assim, eu nunca parei de pensar em empreender. Eu só não sabia o que era empreender. Eu só estava... Acho que na época não tinha muito aquele nome, né, Não Joy? tinha esse termo, né? Uhum. Mas eu já estava fazendo isso, eu estava fazendo isso sem saber que eu estava empreendendo. Eu acho que foi isso que te levou para a questão da área de apresentadora. Quase isso, entendeu? Você bateu na trave. Me conta aí como é que entrou esse lance da apresentadora. Porque assim, daí a gente foi crescendo, meu irmão, veio minha irmã e tal, e só para dar mais um exemplo de visão, porque assim, eu sou empreendedora visionária, mas às vezes a pessoa não é visionária, ela consegue empreender, mas ela não consegue ver situações ao redor dela. E aí ela tem que adquirir isso de alguma forma, ou com cursos, ou com palestras, ou com pessoas que têm alguma habilidade assim, e porque eu vejo negócios em tudo. Eu passo na rua, eu vejo negócio, eu passo em lugares, eu vejo negócio, eu tô aqui, eu tô vendo negócio. Então, isso é bom. Eu tô vendo negócio. Então eu sempre fui assim. Então eu cheguei a falar com meu irmão uma época, eu falei assim, olha, a gente tem alguns brinquedos, inclusive a roleta. E a gente vai fazer negócio com isso aqui, com a turminha da rua. Né? Nós morávamos numa casa em que tinha muita criança na rua. Era 20, 30 crianças. Mesma coisa. Só para poder depois pular e ir pro lado da apresentadora. Da apresentadora. Eu cheguei e falei para ele, não, nós vamos contabilizar isso aqui também. Nós vamos chamar a galera, nós vamos colocar as fichas igual o cassino que a gente vê nos filmes. A gente vai colocar preço nas fichas, a gente vai colocar premiação em dinheiro, e aí o dinheiro rolava. E o dinheiro rolava. E a molecada ganhava, né? Então ganhava, mas também tinha coisa que ia pra banca, e a gente ganhava, e aí a gente reservava ali uns valores, enfim, né? Mas tudo foram fases, né? Porque criança enjoa, o pessoal vai crescendo, aí já tipo, não quero mais, blá, blá, blá.
Mas assim, foi uma fase boa. Então tudo eu contabilizava, tudo eu falava, vamos vender, vamos fazer, vamos não sei o quê. E tinha essa visão. E eu puxei muito os meus pais. Porque meu pai era industrial, mas aí minha mãe, do lado ela trabalhava no RH, na indústria, né? E aí depois teve uma época que ele falou, não, eu preciso informatizar. Aí eu fui fazer, né, a formação em processamento de dados veio pela indústria do meu pai, que ele tinha necessidade de fazer uma informática ali, uma informatização toda. Aí eu caí pro lado do processamento de dados, caí para ciência da computação, só que eu não seguia essas áreas. Só foi para auxiliar o negócio ali do pai. Era a área que dava muito dinheiro. Se eu tivesse continuado, hoje eu talvez seria uma diretora de uma empresa grande, né? Mas eu não queria seguir isso. Eu não queria seguir porque eu não queria ficar numa caixa fechada. Eu não queria ficar engessada naquela situação. Eu sou uma pessoa de muito movimento, eu não consigo ficar parada. Eu não consigo ficar numa coisa só. Por isso que eu tenho a empresa de eventos, por isso que eu tenho o projeto na Câmara, por isso que eu tenho o programa estilo festas. Eu sou embaixadora da paz também, então eu faço algumas ações sociais para poder ajudar também as pessoas. Não é só dinheiro, sim, né? Que sim. a gente tem que se doar também. E para falar dessa parte de apresentadora, foi assim uma coisa incrível, inusitada na minha vida, porque das minhas formações, eu nunca imaginei que eu ia cair no jornalismo, apesar de eu ter uma mãe com formação em jornalismo, e que também já foi colunista de um jornal na Zona Norte durante 18 anos. Nossa, bastante. Ela escreveu durante 18 anos, paralelo a quando ela ajudava meu pai na empresa, tal, trabalhava lá. Então, quer dizer, ela também não parava numa coisa só, enfim, né? E aí eu estava fazendo a faculdade de design e me deparei com os eventos. Isso depois de trabalhar no corporativo, 11 anos e tal. Eu saí do corporativo, fui fazer a última formação em design gráfico, que era um sonho que eu realizei. E essa formação era um sonho. Mas aí eu falei, de repente, eu consigo entrar nessa área, porque é uma área bonita, alegre, publicidade, marketing, tudo que eu gosto, desenho e tal. Só que aí eu me deparei com os eventos nas feiras e me apaixonei. Foi assim uma coisa eu ouvia dizer, se você entrar em eventos, você não quer mais sair. Porque é muita alegria, muito movimento. É muito movimento, é muita novidade, gente. Nunca é a mesma coisa, nunca você vai pegar um evento igual ao outro, nunca você vai fazer um evento igual ao outro. E aí eu fui fazer a faculdade e até tentei entrar na área. Mas a parte financeira também pesa muito. Sim. Um mês eu ganhava em um mês, eu ganhava em 2, 3 dias em eventos, eu ganharia um mês numa agência de publicidade. E aí eu segui em eventos e comecei pavilhão, A&B, Expo Centronet, tal. E comecei a fazer vários tipos de eventos, inclusive em buffets. E aí eu cheguei num ponto que eu era só recepcionista ou só assessora do buffet. Falei, não, eu tenho que movimentar esse negócio aqui. E muitas noivas, eu via que vinha fazer orçamentos em grandes buffets que eu trabalhei, chegavam e questionavam, puxa, é tão caro, eu queria tudo isso para mim, é caro. E mesmo que a mulher, ela não se mantenha um dia casada, mas o sonho dela é aquele momento princesa, não tem, não tem como, não né? tem como. É aquele momento princesa, eu passei por isso, é maravilhoso. Então, eu comecei a pensar, eu sentei na sala com minha mãe e falei, mãe, e eu já estava com a empresa aberta. Eu falei assim, mãe, eu não consigo pensar em algo, a gente tem que pensar em algo que atenda essas mulheres que não têm condição de fazer um evento glamouroso, mas ela tem o direito de ter um momento glamouroso. Aí minha mãe pensa daqui, pensa de lá, que minha mãe é sempre parceira comigo, ela trabalha comigo hoje na produção do programa, nos eventos e tudo mais. E aí o que acontece? Eu peguei e comecei a pensar, comecei a pesquisar uma coisa e comecei a ir a campo. Eu fui em vários eventos de noivas, vários. Eu juntei tudo que eu tinha conseguido de material, de ideias que eu peguei de alguns lugares e tal, de pesquisas, e falei, mãe, vamos inventar um nome que eu vou fazer parcerias e vou colocar um evento em que as moças vão poder realizar esse sonho. Consegui parceria de tudo que monta um evento de casamento, eu fiz parceria. Então, e eu fazia já cerimoniais, né, de debutante, fazia assessoria das noivas. Aí eu consegui 3 fornecedores de vestidos, tinha até Carolina Herrera nesse meio aí. Que bacana. Que é uma marca, né, de vestidos caríssimos. Sim, é uma grife, 3, né? Uma grife caríssima. 3 fornecedores, de bem casado, de buquê, de sapato, de foto, de vídeo, tudo que vocês imaginarem. E eu falei, agora eu preciso de um espaço. Consegui um espaço. E depois eu falei, mãe, e agora é um nome.
para poder chamar atenção, para fazer uma coisa grandiosa. Para as noivas virem. Para as noivas virem. Porque a divulgação era a internet, não tinha como. Isso foi em 2016 para 2017. Aí eu falei assim, mãe, tem que pensar num nome bonito, um nome que seja, né, dá aqueles, assim, pá, né, aquele holofote. Aí a gente começou ainda assim, que eu não sei se foi junto, que eu não vou lembrar, mas se não foi só da parte dela, também tá tudo bem. E aí se tornou o Show das Noivas. E era um show. Eu posso te afirmar, era um show. Porque eu falei era porque parou, né? Ainda tem o pessoal que me cobra, porque eu fazia itinerante. Então, eu cheguei a fazer em BH, inclusive. Né, em Minas Gerais. As noivas onde elas estavam. Eu ia a lugares e fazia parcerias. Então, fiz em salão, aí fiz em salão de beleza, fiz em salão de festa, em esmalteria, em sítio. Todos os lugares que realizava festas ou que estava o mundo feminino envolvido, eu fazia parcerias. E levava o evento. E elas fechavam vestidos de noiva por R$1.000 comprados em 10 de R$100. Não você tinha ainda parcelava e você dava a condição para elas. Aí dava condição, porque todos tinham também a condição mais favorável de valores. E eu ainda fazia assessoria inclusa e não cobrava assessoria. Então era uma forma das mulheres menos favorecidas financeiramente, sim, né? Terem a realização dos seus sonhos. Terem a realização dos seus sonhos. Você falou que foi 2017, 2018, mas 16 para 17. Entendi. E eu divulgava isso nas emissoras. Então, eu divulgava na NGT, divulgava na Gazeta, divulgava em toda quanto é emissora que você imaginar, de rádio e de TV. Porque eu conheço muita gente do meio artístico por conta dos eventos. Eu já era assessora, entendeu, de jornalista, então eu circulava muito nas grandes emissoras, né, emissoras de canais abertos, canais fechados. Então eu conheço muita gente. E aí eu comecei a divulgar. E numa das divulgações que eu fiz num programa, que hoje a pessoa é falecida, mas ela que puxou a mão, infelizmente ela faleceu porque foi do nada, assim, que ela faleceu. Eu fiquei muito, assim, surpresa, né, e chateada com isso. Ela chegou e me convidou, e eu falei, nossa, eu nunca fui nesse programa de TV, e eu tô sendo convidada, e até perguntei pros amigos, falou, não, vai, que é legal. Fui. E ela falou, o que você pode oferecer aqui do seu evento? Eu falei, eu posso levar um desfile de noiva. Então, tinha umas modelos que sempre me acompanhavam, e eu levei algumas modelos, levei os vestidos que eu já tinha, as parcerias, e levei para lá, e levei para o programa. E ela falou, é a primeira vez que eu vou trazer um programa, uma pauta com desfile de noiva. Falei, bacana. Fez sucesso, assim, para ela. Isso foi pra bom mim. Também para o seu negócio, né? Porque divulgou. Por os dois lados sempre é bom, né? Sempre. Eu divulgava porque eu já tinha intenção de divulgar. E para ela que ela teve um boom também na audiência dela, porque foi favorável para ela. E eu fiquei feliz da mesma forma. Então, ela me convidou novamente. E quando ela me convidou novamente, ela, depois dessa segunda vez, ela falou, fala mais dos eventos. Eu comecei a falar em geral, não só do Show das Noivas. E ela chegou para mim e falou, vamos almoçar juntas? Falei, vamos almoçar juntas. E eu não tinha ideia do que... Ela ia me fazer uma proposta, não tinha ideia do que ela ia fazer de proposta. Aí no almoço ela falou assim, é o seguinte, eu quero você dentro do meu programa, num quadro, que você vai ter a sua liberdade de falar dos seus eventos todos que você quiser, o que você quiser, de 5 minutos. Eu falei assim, nossa, sério isso? Eu nunca me imaginei. Foi ali que nasceu a Joy apresentadora. Nasceu a Joy apresentadora, mas eu falei, não, mas calma, eu não tenho experiência nesse campo. Ela falou, mas você é super comunicativa, você tem muito conteúdo para falar, porque você tem... Eu já estava com quase 20 anos hoje eu tenho 26 anos em eventos, né, de experiência. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, que passo que eu vou dar na minha vida que eu nunca imaginei. Mas dentro de uma escala, de uma evolução da vida da Joy, eu acho que era, né? Então, aí, isso ia acontecer mesmo, mais cedo ou mais tarde. Deus é providencial, assim, pra mim foi providência de Deus, assim, foi... aí eu cheguei e falei, nossa, peraí, deixa cair a ficha e eu ver como que eu vou fazer. E aí eu falei pra ela, me dá um tempo. Ela falou, você tem 2 dias, porque eu tenho que preencher, eu quero preencher esse espaço. E é muito interessante o que você tem pra oferecer. Mas, tipo, foi uma pressãozinha dela, né? Tipo, sim, sim. Aí eu falei pra ela, me dá 2 dias. Ela falou, tudo bem. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma viagem pra Itália. Eu tava indo pra Itália, passar um mês lá. E aí a gravação ia coincidir. Eu falei assim, ai meu Deus, e agora? Eu não posso perder a oportunidade e ao mesmo tempo... Não pode perder a viagem. Não posso perder a viagem, tava tudo fechado, tava tudo programado, não tinha como, é a viagem dos meus sonhos. Aí eu falei pra ela, olha, é o seguinte, eu tenho uma contraproposta pra você. Eu aceito,
Só que, o que você acha de eu fazer matérias na Itália e eu pesquiso lá e trago esse conteúdo para você? Ela topou na hora. Ah, imagino que sim, tá bom. Ela Bom, falou, eu sei que tem certo. muita história aí, mas eu sei que você já chegou na hora de apresentar Na agora. hora de apresentar. E a gente puxa aqui, né, gente? Porque tem coisa pra caramba. Eu sei que na pandemia nasceu um projeto incrível. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, porque tem muito a ver com mulheres, tem muito a ver com autoestima, e eu gostaria que você compartilhasse isso com a gente. Então, falando disso, assim, pulando assim do 2017 que eu comecei para 2020, inclusive parou todas as gravações e parou eventos. Ó a pessoa aqui sem chão, né? Parou o evento, parou como apresentadora. Tudo fechado, todo mundo tive em que casa. improvisar, eu tive que fazer minhas gravações todas por celular dentro de casa e aprender também tudo isso, todo esse mundo. E eu acho que foi válido, muita coisa eu tirava proveito da pandemia também. A gente sai da zona de conforto, né, Aprendi Joy? tudo, aprendi a mexer no Instagram sozinha, aprendi a mexer nas mídias sociais, a postagens e tudo mais. E só não aprendi a editar, porque eu também tinha uma pessoa que fazia isso na emissora, mas eu aprendi a filmar e tudo mais. Só que eu me deparei, eu entrei para o número, né, de estatística aí da pandemia dos relacionamentos rompidos, né? E o meu relacionamento se rompeu depois de 17 anos. Vivendo com a pessoa ali, e estava tudo bem. E estava tudo bem até você se deparar com uma situação, né? E quando você se depara com uma coisa que ou você sofre ou você para ali, né? Foi a decisão mais difícil da minha vida, né? Que era ou tentar prosseguir com aquilo ou parar. Mas eu acho que Deus tem um propósito, tenho certeza que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu falei, o que está acontecendo comigo? Por que tudo isso agora? Né? Do nada, né? Com uma situação já de tão triste, né? No mundo todo. E aí veio esse rompimento, e depois de uma fase de depressão, porque eu cito muito isso, porque hoje eu estou aqui e eu não tenho mais depressão. Eu venci a depressão. Então, mulherada, não se deixa levar. Caiu, levanta, chacoalha a poeira e vai embora. E segue, porque olhar para trás não leva a nada. Aí eu me deparei, alguns meses eu fiquei depressiva, com muita fé e também o apoio da família, que eu cito muito, que é minha mãe e meu tio principalmente. Eu me levantei. Só que eu me levantei e ainda estava em pandemia. E aí eu não tinha ainda como gravar fora, não tinha como fazer evento. Então eu continuava numa situação complicada. Eu falava, não, Deus está me dando esse tempo para eu agir. Eu vou agir. Eu comecei a falar com várias amigas. E pelo menos 7 tinham passado por esse rompimento doloroso. Né? Foi uma estatística alta na pandemia, altíssima, né? E assim, eu não sofri a violência doméstica de agressão física, mas eu já tinha sofrido emocionalmente. E aí é a parte dolorosa, né? Que você nunca imagina que você vai receber ofensas de uma pessoa que você vive tanto tempo. E aí eu me deparei com isso e falei, nossa, quantas amigas assim, só que elas não estavam conseguindo sair da situação igual eu consegui. Uhum. Eu falei, eu tenho que fazer algo por essa mulherada. Porque do jeito que aconteceu comigo, eu comecei a pesquisar. Quantas mulheres. O número só crescia. E independente de nível social. Desde lá das mais desfavoráveis até as milionárias, né? Sim, inclusive amigas minhas ali. E aí eu comecei a conversar com várias delas e comecei a me deparar com isso. E eu falei, eu tenho que fazer algo. Aí nasceu o projeto Mulheres de Gravata. Nossa, eu amo isso, gente, é incrível. Então, esse Mulheres de Gravata, porque aí eu estava, paralelamente, eu estava fazendo o programa Estilo Festa, estava já tentando projetando algo para eventos depois da pandemia, mas o Mulheres de Gravata tinha que emplacar. Porque eu falei, agora eu vou ter esse período todo ainda para poder fazer algo. E você não pensou numa coisa pequena, né? Você foi avante e você falou, não, eu tinha que atingir. Isso. Eu já penso assim, se hoje eu atingir uma, amanhã eu tenho que atingir 1 milhão. E a minha meta é sempre assim, é de 1 milhão para cima, em todos os sentidos. É assim que eu penso. E senão você não consegue prosperar, você tem que pensar além, né? Você tem que pensar grande mesmo. E aí eu peguei e falei, peraí. Fiz um pequeno evento com 20 mulheres em Moema, num restaurante. E consegui reunir essas mulheres e falar o propósito do projeto, os pilares que eu ia levar para adiante sobre aquilo tudo. Porque Mulheres de Gravata, que muita gente questiona, não é um movimento feminista. É um movimento feminino, é um movimento e projeto em que a gravata, porque a mulher evolui em tudo que ela toca, vira ouro,
Então, era um acessório dos homens, né, antigamente. Em 1942, se não me engano, lançaram a primeira gravata para fechar os colarinhos das camisas dos homens, né? Só que a mulher evolui tanto em tudo que ela faz, né, que ela trouxe esse acessório para ela. Então, é um modo de dizer assim, a presença do homem na nossa vida, a gravata representa isso, mas ao mesmo tempo a mulher pode fazer de algo, né, que está representando a vida dela dolorosamente, ela pode fazer algo melhor. Então ela usa gravata hoje colorida, de todas as formas. Então, mulheres de gravata, porque é um projeto para mulheres. E gravata por conta dessa situação toda. Sim. E aí, eu comecei a expandir, eu tinha que ir além, porque eu precisava de visibilidade nisso, não só o grupo de mulheres que eu estava, e aí eu fui a um evento na Câmara Municipal de um amigo meu, fazer inclusive uma cobertura com o programa Estilo Festa. Não era para eu estar lá. Então eu digo assim, que tudo tem um porquê na vida, que não era para eu estar lá. E eu fui por consideração esse meu amigo. Falei, eu vou fazer um esforço e vou gravar o programa lá e tudo mais, fazer essa cobertura, ele precisava de mídia. Eu fui. Chegando lá, eu parei com a vereadora, posso te falar o nome dela? Pode, fica à vontade. Porque hoje eu apoio, a vereadora Edir Salles, que ela assim, ela falou que ela apoia, no momento lá do evento, ela falava muito que ela apoiava tudo que fosse causas de mulheres, contra a violência doméstica, contra a violência em geral da mulher. Inclusive, ela tem projetos que foram ao ar, que estão aí em evidência. Sim. E ela pegou e me deu o cartãozinho assim, super simpática, tal, sorridente. Foi aquela coisa assim, bateu o santo. Eu olhei e falei assim, nossa, eu vou procurar essa mulher. E eu procurei. Só que de 2021, que eu tinha feito esse evento em Moema, eu fui procurando e fazendo reuniões, que não é fácil entrar na Câmara Municipal com projetos. Sim. São milhares de projetos. São todo mundo quer pastas e pastas. É. Só que assim, ela se tocou muito com a história e com o propósito do projeto. Ela aprovou. Aí eu comecei a fazer as palestras lá. Eu lancei a palestra em 2022, em abril. Olha o tempo. Sim. Olha o caminho. 2024, mas eu não desisti. Não pode desistir. Não pode desistir de jeito nenhum. Aí passou. Em 2022, eu comecei a fazer as palestras, me deram espaço. Aí eu fiz a palestra lá de lançamento, de autoestima. Depois são palestras hoje que eu ministro lá. De capacitação em eventos, de empreendedorismo, de passarela, de posicionamento, de passarela para concursos, para desfile de moda, para TV, né? Porque você vai desfilar na TV, a diferença é desfilar em cima do... temas. E essas reuniões lá são mensais. Você tem são workshops, né? Porque assim, eu digo palestra porque eu começo com a palestra dando aquela autoestima, Sim. Depois eu faço workshop referente ao tema. Tá. E são mensais, né? Então, junho agora a gente terminou. Tem o recesso agora. Teve o recesso, agora a gente vai ver a agenda para o semestre que vem. Teve premiação, primeira em novembro do ano passado e a segunda agora em junho, agora mesmo, dia 28, foi a segunda premiação, para premiar mulheres que participam do projeto, que se destacam na sociedade com outros projetos, porque mulher tem que ajudar a mulher. Mulher. Eu acho que não tem que ter rivalidade, eu acho que a mulher tem que ajudar a mulher. Exatamente. O homem é unido. O homem, ele é unido na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza. Ele é tipo casamento, quando você fala no altar ali, e jura no altar. E a mulher ainda tem que evoluir muito nessa parte. Mas o bacana é que você fez desse projeto, né? Justamente isso daí, de levar essa necessidade de autoestima, e além da autoestima você leva ainda temas que vêm auxiliar elas em qualquer coisa que elas queiram evoluir. Porque o que eu isso senti... é fundamental. Fundamental. Eu preciso agora fazer uma pergunta para você, né? Nós temos aqui, você viu o nosso programa, né? Sim. Você pode, de Guerreira Princesa, você vê que eu tô usando um pin aqui, e eu quero te dar um pin de presente, Joy. Só que eu tenho 2 pins aqui, e aí eu quero perguntar em que estágio a Joy está hoje. A Joy hoje, ela é uma guerreira, que está sempre batalhando em busca de novas conquistas, ou a Joy hoje está no estágio princesa. Lembrando que princesa não é aquela que deixa de guerrear, não, tá? Ela continua guerreando, só que ela já atingiu um patamar e as guerras dela é para a evolução daquele patamar que ela atingiu. A Joy hoje, ela é uma guerreira, ou ela é uma princesa? Eu sou uma princesa que guerreio todos os dias. Porque se a princesa, né, tem a conquista, então, assim, eu considero porque eu passei por essas fases. Sim, e de todas essas fases, todas elas, né? eu posso me considerar uma vencedora.
né? Eu gostaria que você colocasse o pin, tá? Ele é de imã, tá? Você põe aqui por detrás da roupa, você vai lá. Deixa eu ver se aqui já segura. Vamos ver se segura aí. Segura. Olha aí que linda. E eu gostaria que com esse pin, a gente tem muita história para contar, gente. Ela vai voltar, ela vai contar muita história. Nós vamos passar a sua agenda sim. Tem os perrengues, né? Também. Tem. E assim que ela tiver a agenda em agosto, nós vamos estar publicando aqui para vocês esses encontros na Câmara, tá? Para que vocês possam acompanhar e sigam aí lá esse projeto. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para essas mulheres que passaram por isso tudo, por a fase do empreendedorismo, que passaram por alguma violência e tal. O que a Joy hoje diria com essa garra toda para que essas mulheres não desistam? Bom, primeiramente é o que você falou, não desistir é uma palavra. Então, eu costumo dizer, insistir, persistir, resistir, são 3 coisas que as pessoas, as mulheres têm que levar para a vida. Porque a resistência é a forma que você mostra que você continua firme e forte, né? A insistência é porque você não está desistindo, né? Então, eu acho que é insistir, resistir e persistir, porque se você quer, eu brinco que sonho a gente acha na padaria. Mas a meta é uma coisa que você tem que colocar, porque aí você vai atrás daquilo. Então, todas as metas colocadas, quando é atingida, é um prêmio que você recebe. Então, mulheres, não desistam, resistam, insistam, persistam e coloquem metas nas vidas de vocês. E não olha para trás. Olhar para trás é só perder tempo. Então, não é retrovisor. É aqui, ó. Aqui na frente. À frente, avante. Joy, minha querida, muito obrigada por você ter vindo. Foi um grande prazer. Já fica o convite aqui para você voltar. Fica o convite para você compartilhar conosco a agenda das suas palestras, dos seus cursos, tá? Para que a gente possa levar essa mulherada para lá. Olha, muito obrigado, Roselaine, obrigado, equipe, obrigado vocês todos aí que nos acompanham, né? Porque é importante isso, né? Importante essa reciprocidade. E eu só quero mandar um beijo pra Vilma Proença, porque é por ela que eu estou aqui, muito querida, que fez essa ponte pra gente lá do Sarau Paulistano, que eu sou diretora também lá, não pude falar muito dele, mas assim, que eu possa mesmo voltar e falar de exemplos, falar dos perrengues e como sair desses perrengues. Muito importante isso. Volta lá, hein? Olha, Vilma, um super beijo, hein? Vocês gostaram dessa história? Viu? Desde 9 anos e ela aqui, ó, chegando até um projeto especial. Bora? Quem sabe semana que vem eu não tô aqui contando sua história?